Oi, terceiro ano. A aula de hoje, tanto história quanto geografia, a gente vai trabalhar os Estados Unidos da América, tá? E nessa aula de história a gente já concluiu a Primeira Guerra Mundial. No último vídeo a gente trabalhou o Tratado de Versalhes, por exemplo. E agora a gente vai entender um pouquinho por que os Estados Unidos viraram a grande potência das décadas de 10 e 20, tá? Antes da Segunda Guerra Mundial, ok? Então vamos lá. Só um detalhe. Nesse vídeo de história sobre os Estados Unidos, a gente vai se ater um pouquinho ao século XIX e às décadas de 10 e 20, sobre os Estados Unidos da América. No videozinho que eu vou postar daqui a pouco sobre geografia e que a gente vai trabalhar em cima de alguns mapas, a gente vai se ater a uma história geral dos Estados Unidos, tá? Eu vou dar um painelzão sobre os Estados Unidos, ok? Então vamos para esse vídeo de história. Bom, o que você sabe sobre os Estados Unidos no século XIX? Em relação ao continente americano, do qual a gente faz parte também, os Estados Unidos são uma potência regional, certo? Eles são uma liderança consolidada no continente, eles mandam mesmo. O teor desse mandar norte-americano nos outros países da América, ele é um teor imperialista, tá? É um domínio econômico, é um domínio, podemos até chamar de militar, e é um domínio social, ok? Os caras dão as cartas no século XIX. Mas, como a gente já viu lá atrás, em relação ao resto do mundo, os Estados Unidos no século XIX, eles estão atrás, certo? Você não pode perder isso de vista. Os Estados Unidos estão atrás da Europa, tá? Eles estão atrás da Inglaterra, eles estão atrás da Alemanha, ok? Tá? Então, os Estados Unidos ele já pode ser visto como uma potência regional, mas ainda não é mundial. Mas veio a guerra em 1914. A gente já viu isso no último vídeo, né? Os Estados Unidos se mantiveram longe do conflito até 1917. Então, por 3 anos, os Estados Unidos, que já têm uma produção industrial, eles já são um país industrializado. E aí o que está acontecendo com os Estados Unidos? Eles, ao se manterem fora do conflito, eles conseguem, com a sua produção industrial, dar um boom gigantesco, porque as bombas não caem nos Estados Unidos. As bombas da Primeira Guerra Mundial não cairão nos Estados Unidos. Então aí o que acontece? Os Estados Unidos conseguem implementar uma superprodução capitalista, eles produzem tudo e de tudo, e tudo é vendido. Tá? Então aí a Europa se torna a principal compradora dos Estados Unidos entre esse período que vai de 1914 a 1917. As exportações norte-americanas, elas vão lá para cima. Isso é muito doido, porque se você produzia em maio 10 garrafas de refrigerante, você vai vender essas 10 garrafas. Aí em junho você resolveu produzir 20. Você está vendendo as 20. Em julho você resolveu produzir 50. Você está vendendo as 50. Em agosto você está produzindo 500 e você está vendendo as 500 e você tem comprador para isso. Tá? Então, os industriais dos Estados Unidos estão ganhando dinheiro como nunca. Tá? Esse momento a gente chama de superprodução capitalista. E aí são duas práticas norte-americanas que a gente precisa fazer um parêntese e precisa comentá-las. É nesse período, e vai se estender pelos anos 20, que se estabelece o American Way of Life, o jeito norte-americano de se viver. E se você assistir os filmes norte-americanos, se você vê os filmes do cinema norte-americano, com aquela casa gigantesca, 2 carros, a família que é papai, mamãe, 2 filhinhos, o cachorro, aquela casa sendo paga, aquela hipoteca, aquele jeito, aquelas roupas, aquele penteado, aquilo é consolidado, né? Inicia-se nos anos 10 e se consolida nos anos 20. Isso é o American Way of Life, né? É um desejo de se viver, é um estilo burguês de se viver, né? Que vai se adaptar aos anos 50 e vai chegar até hoje,
tá? Esse padrão norte-americano de se viver vai estar até hoje, tá? Lembrando que a gente está falando dos Estados Unidos, né? E aqui cabe um parênteses, né? O Canadá faz parte da América do Norte. E justamente por causa disso, e o México também, hoje nos livros está se falando de padrão estadunidenses. Tá? É até difícil falar, tá? Então você pode conhecer, né? Quem fez o trabalho sobre o filme Rocky 4 no livro de geografia viu esse termo, estadunidenses, tá? É difícil de falar, mas está se usando bastante. Agora, outro fator norte-americano também é que o americano, o brasileiro, quando sobra um dinheiro, guarda esse dinheiro na bolsa de valor, na poupança. O norte-americano não, aí sim. Né? O norte-americano, desde sempre, investiu no mercado de ações. Ele pegou o seu dinheirinho e botou na bolsa de valores. E o que é isso? Você tem uma empresa, essa empresa é fatiada, né? Ela é dividida em pedacinhos e cada pedacinho dessa empresa é uma ação. Então você que não tem nada a ver com essa empresa, você pode comprar um pedaço dessa ação, dessa empresa, né? E essa ação, se ela valoriza, você lucra, você ganha dinheiro com isso. Então nos anos 10, se tornou convencional todo mundo nos Estados Unidos comprar fatias de empresas para lucrar com essas empresas, né, no mercado de ações, né, na Bolsa de Valores. Só que a Bolsa de Valores é um investimento de risco, não é como a poupança. A poupança você ganha um pouquinho todo mês, mas você ganha esse pouquinho. A Bolsa de Valores você pode ganhar um pocão, você pode ganhar muito em pouco tempo, certo? Mas é um investimento extremamente perigoso. Mas ninguém está pensando nisso nos anos 10 e no início dos anos 20. Todas as empresas dos Estados Unidos estão ganhando muito dinheiro e os acionistas também estão ganhando muito dinheiro. E aí começa a haver uma ganância e uma cegueira coletiva. Porque todo mundo está ganhando dinheiro e ninguém está pronto para ver problemas. E esses problemas acontecerão, olha o spoiler, na década de 20. Tá? Então você tem, até a chegada dos Estados Unidos na guerra em 1917, uma superprodução capitalista. Bom, falamos disso no último vídeo, mas os Estados Unidos entram na guerra, na Primeira Guerra Mundial em 1917. Óbvio que já entram soberanos, entram sem desgaste, entram 100% e ajudam o lado da Tríplice Entente, que tem Inglaterra e França, a vencer o conflito, e a Alemanha perde. Tá? Agora, como eu disse no outro vídeo, vou dizer novamente, os Estados Unidos são de fato os grandes vencedores dessa guerra. Não há como negar isso, tá? Em 1918. E aí eles sim se consolidam como a única potência do mundo naquela época. Tá? Você não tem ninguém quando a guerra acaba. Você não tem ninguém tão poderoso e com tanto dinheiro e com tanta estrutura e com tantas indústrias e com tanto produto para se vender como os Estados Unidos no início dos anos 20. Tá? E obviamente o que os Estados Unidos fazem? Aumentam a produção. Eles têm um mercado consumidor, a produção aumenta cada vez mais. Lembra das 10 garrafas que você vendia? Você está vendendo 1.000 agora. E se você tivesse 1.200, você venderia. Porque você tem um mercado consumidor, que é a Europa, que está se reestruturando e está precisando de produtos. Então os Estados Unidos aproveitam essa deixa e vendem como nunca. Os acionistas ganhando dinheiro como nunca. A coisa está muito boa. Agora, por volta de 1923, há um padrão na Europa. Os países, tá? Hoje eu não vou falar da Alemanha nesse vídeo não, senão vai ficar muito grande, tá? Eu falo no próximo vídeo. Em 1923, a Europa começa a perceber, individualmente e em conjunto, né, seus países em conjunto, que eles precisam parar as importações, que precisam fechar a torneirinha, né? E se concentrar na reconstrução, ok? Bom, se a Europa para de comprar os produtos dos Estados Unidos, o que você está imaginando?
que os industriais norte-americanos estão fazendo o quê? Reduzindo a sua produção. Concorda? Afinal, nos balancetes, nas vendas, menos produtos estão sendo vendidos. Ainda não são pouquíssimos produtos vendidos, mas é evidente que se você pegar os gráficos, você vai ver, você vai perceber que a partir de 1923, talvez você não esteja vendendo como você vendia antes. Ok? Certo? A superprodução capitalista é paralisada. Certo? Errado. Os industriais norte-americanos, os industriais dos Estados Unidos continuam vendendo como nunca, continuam produzindo como nunca. Eles continuam vendendo, mas não como vendiam antes, mas continuam vendendo bastante. Só que a Europa, o principal comprador, parou de comprar. E aí, cara, o que vai acontecer? Uma bolha começa a aparecer na economia dos Estados Unidos. E essa bolha parece que ninguém está vendo. Porque o que está acontecendo? O investidor da empresa já deveria ter percebido que ele não está lucrando como ele lucrava antes. E aí o que acontece? No mercado de ações, você, se é um investidor que está atento, você vende as suas ações para perder o menos possível. Certo? Mas isso não está acontecendo. Você mantém as ações até nós chegarmos ao famoso 24 de outubro de 1929. Por que 24 de outubro de 1929? Porque nesse dia todos os acionistas do mundo, eu vou resumir bem, tá? Eu vou dar uma explicação bem básica sobre o que aconteceu. Mas em síntese, né, em resumo, o que aconteceu? Nesse dia, todos aqueles que tinham ações das empresas dos Estados Unidos resolveram vender suas ações, porque estavam perdendo muito dinheiro. Isso em 1929. O problema é quando todo mundo vende essas ações, não tem ninguém comprando ação. Qual a matemática da brincadeira? Se não tem ninguém comprando, cadê o dinheiro no mercado de ações? Não tem. Sumiu. Acabou. Milhões foram perdidos num dia de outubro de 1929. Isso se chama crash da Bolsa de Nova York. Esse momento aconteceu na Bolsa de Nova York, que é a mais importante do mundo na época. Tá? Esse crash, essa quebra da Bolsa, fez com que um empresário ficasse sem um tostão. Sabe aquela aposentada nos Estados Unidos que guardava todo o seu dinheiro, que investia toda a sua aposentadoria em ações? Hoje ela não tem nada, acabou o dinheiro. É maluco, certo? Mas não tem mais dinheiro. Tá? As pessoas estão miseráveis. Só que tem um detalhe, você não pode falar que foi da noite para o dia, porque os sinais estavam lá. Você não viu os sinais, você não identificou se você fosse um bom investidor e você perdeu muito dinheiro. Ok? A coisa foi tão dramática que os empresários subiram nos mais altos prédios dos Estados Unidos e se jogaram lá de cima. De manhã você estava tomando um baita café da manhã e à noite você estava na fila da sopa porque você não tem dinheiro, ok? Tá? Essa crise nos Estados Unidos, ela entra, né? Ela vai durar de 1929 a 1933 e ela vai se chamar depressão econômica. Foi terrível. Foi algo até então nunca visto no mundo capitalista. Como se resolveu esse problema, você vai ver no próximo vídeo. Certo? Tá? Mas os Estados Unidos foram, do American Way of Life, a maior depressão já vista na maior potência do mundo até então. Ok? Aqueles que tinham dinheiro para emprestar para o mundo inteiro, né, que esbanjavam um estilo de vida, agora estão no mais profundo fundo de poço que você possa imaginar do mundo capitalista. Tá? Eles sairão disso? Sairão. Você vai ver isso no próximo vídeo. Tudo bem? Bom, você viu as setinhas, né? Você viu aí as setinhas que o Pro produziu.
eu gostaria que para sua organização você copiasse no seu caderno, que você fizesse como sempre você fez na sala de aula. É importante lembrar que nós não estamos de férias, nós estamos trabalhando, ok? Tá? Então essa foi a história dos Estados Unidos, no finalzinho do século XIX e nas décadas, né, nas 3 primeiras décadas do início do século XX. Tudo bem? Ok? Obrigado. E a gente segue no dia. Espero que você esteja bem. Obrigadão, tchau e beijos.